Meus irmãos, é com muita alegria que retornamos aqui para continuarmos os nossos estudos sobre esse livro, essa obra tremenda que é As Moradas ou Castelo Interior. Eu convido vocês a invocarem comigo a Santíssima Trindade, através da intercessão da nossa querida Mãe e Rainha, Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Meus queridos e amados irmãos, iniciaremos hoje os nossos estudos. No terceiro episódio, abordaremos as primeiras moradas do Castelo Interior. Até aqui, nós estudamos a vida de Santa Teresa d'Ávila. Era necessário que vocês conhecessem essa santa, essa tremenda santa. E entendessem, sobretudo, meus irmãos, que ela era uma pessoa comum, como todos nós, que passou adversidades, tentações, apegos, que são inerentes ao ser humano. A diferença dela para conosco é que ela rezava e teve a determinada determinação. Não olhou mais para trás. Nós, muitas vezes, meus irmãos, olhamos para trás e viramos sal. É necessário que confiemos em Deus, caminhemos e não olhemos mais para trás. Tenhamos a determinada determinação. Muito bem, antes de iniciarmos as primeiras moradas, se faz necessário falarmos de duas grandes realidades. A primeira é que o homem é convidado, na verdade, isso está proclamado no Concílio Vaticano II, ele é convidado à santidade. A grande vocação do homem, meus irmãos, é a santidade. Então, no que consiste essa santidade? Santidade, lógico, de uma maneira mais concisa, consiste na cristificação, ou seja, em nos parecermos cada vez mais o Cristo, até que possamos falar, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Numa perfeita caridade, ou seja, num amor profundo em Deus, para Deus e para o próximo, ou seja, elevemos o nosso amor à sobrenaturalidade. Olhemos para o próximo com aquele verdadeiro amor em Deus. A terceira coisa, meus irmãos, é uma das mais fantásticas, é a inabitação da Santíssima Trindade. É que entendamos essa grande realidade. A Santíssima Trindade habita em cada alma e nos sustenta. Ela habita na sua alma, meu irmão. A Santíssima Trindade habita em cada alma e a torna um santuário de Deus. Sim, cada um de nós é um perfeito santuário, onde a Trindade Santa mora, meus irmãos, isso é muito sério, a gente tem que ter em mente essa grande realidade. E por último, para que sejamos santos, verdadeiros santos, nos conformemos com a vontade de Deus, ou seja, que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Muito bem, meus irmãos, essa é a nossa grande realidade, a nossa vocação para a santidade. Foi para isso que o homem veio ao mundo. O homem veio ao mundo para amar a Deus. O homem veio ao mundo para ser santo. E essa realidade, ela está explícita em Gênesis, na criação do homem, né? Deus elevou o homem a uma ordem sobrenatural, elevou Adão e Eva a uma ordem sobrenatural. Porém, meus irmãos, essa realidade ela foi rompida através do pecado original. Então, aquela condição de filho, de herdeiro do reino dos céus, foi rompida. E só um Deus, ou melhor, só Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi capaz de vir ao mundo e religar essa ordem que até então estava desligada.
através da sua extrema obediência até o fim, meus irmãos. Ele morreu para nos redimir. Derramou cada gota de sangue por cada um de nós. Ele religa essa ordem sobrenatural, nos devolve a condição de filhos. Era uma catástrofe terrível, meus irmãos. Esse rompimento com Deus proporcionado pelos nossos primeiros pais. Mas o Senhor, misericordioso como é, vem por um amor absoluto a cada um de nós, morre por todos nós numa cruz. Muito bem, isso é muito sério, isso é um cerne de todo o cristianismo. Ele religa e nos devolve a ordem sobrenatural, nos devolvendo então a graça santificante, meus irmãos. Sim, ele nos devolve a graça santificante. Em que momento? Quando nós somos, pelo batismo, devolvidos à ordem sobrenatural. Ali é implantado em cada um de nós um germe da vida sobrenatural, ou seja, o homem tem vida sobrenatural a partir do batismo. Mas eu já vi muitas pessoas dizendo, a pessoa que morre no batismo morre numa condição perfeita. Certamente, meus irmãos, a pessoa que morre no batismo, ela vai para o céu. Porém, o batismo é o início da vida sobrenatural, é o início da graça. Eu não tenho como não falar para vocês o que significa a graça santificante recebida no batismo. O que é a graça santificante, meus irmãos? Eu tenho um texto aqui belíssimo que fala, é o dom divino que nos faz filhos de Deus e herdeiros da glória. A graça santificante é um dom divino, uma qualidade sobrenatural, infundida por Deus em nossas almas, que nos dá uma participação física e formal da mesma natureza divina, fazendo-nos semelhantes a Ele em sua própria razão de deidade. Ou seja, meus irmãos, a graça no santificante nos dá a condição de sermos divinos, de participarmos dessa herança divina. É muito forte isso. Meus irmãos, nos teremos agora a parte do texto que fala fazendo-nos semelhantes a Ele em sua própria razão de deidade. Meus irmãos, é uma consequência lógica e natural de tudo o que acabamos de dizer. Ao fazer-nos fisicamente participantes de sua própria natureza divina, Deus nos eleva a uma categoria divina. Ou seja, meus irmãos, o estado de graça nos eleva a uma categoria divina, fazendo-nos semelhantes a Ele. A alma em estado de graça se assemelha a Deus não só como um ser vivo inteligente, como os homens e os anjos em toda a ordem natural, mas também se assemelha a Deus precisamente enquanto Deus, ou seja, naquilo que faz Deus ser Deus e não outra coisa, ou seja, na sua própria divindade. Meus irmãos, portanto, o estado de graça, ou seja, a graça santificante infundida no batismo, nos dá um pouco da natureza divina, nos faz participantes da natureza divina. Aquele que está em estado de graça está no céu, meus irmãos. É muito bonito, muito lindo isso. E deveria ser a luta de todo cristão, permanecer em estado de graça. Muito bem, meus irmãos, então a graça santificante, obtida através do batismo, nos devolve a condição, a ordem sobrenatural, a condição de filhos de Deus. Se morrermos ali, morremos certamente e iremos para o céu, encontraremos nosso Senhor. Porém, Deus nos convida, como eu disse a vocês, à santidade, ao caminho da perfeição, a sermos perfeitos em vida. Do batismo à perfeição, meus irmãos, o batismo é o começo do caminho da graça, é o começo do castelo, é a porta do castelo.
de modo que Deus espera muito mais de nós. Ele espera que, através da graça atual, ou seja, é outro dom divino, meus irmãos, é outro dom sobrenatural, transitório, que ilumina o nosso entendimento e modifica a nossa vontade a caminho de Deus. Ele nos dá essa graça atual para que possamos ir para Deus com força, com determinada determinação, a partir do batismo. Muito bem, nesse ínterim, nesse caminho, obviamente, aqueles que são batizados quando são pequeninos, não têm pecado propriamente dito, nós conhecemos a realidade do pecado. E essa graça, ela é devolvida através da confissão. Por isso a importância do sacramento da confissão. Aquele que recebe absolvição dos pecados tem imediatamente devolvido o estado de graça. Ou seja, já pode caminhar novamente rumo à santificação, à cristificação, a encontrar a Santíssima Trindade que habita dentro de nós. Muito bem, meus irmãos, então, através da graça atual, Deus modifica a nossa realidade, nos dá força, né? E Santa Teresa d'Ávila diz nas primeiras moradas que esse elemento ele só é obtido através da oração. É como se no batismo nós ganhássemos de Deus uma Ferrari para fazer uma viagem muito longa, só que ficássemos estacionados. O que movimenta a Ferrari é o combustível que a oração vai nos dar. A oração nos dá o combustível que é a graça atual, que movimenta esse carro, que faz com que viajemos até o Cristo, que o encontremos. Isso é chamado de atos sobrenaturais procedentes. É muito bonito, meus irmãos. Nós temos uma graça santificante, então, obtida no batismo e, através da oração, a gente movimenta essa Ferrari que nós ganhamos rumo ao céu, rumo à cristificação, rumo à perfeição. Muito bem, agora a gente pode falar das primeiras moradas, meus irmãos. E antes disso eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que surgiu a realidade dessa obra de Santa Teresa d'Ávila, as primeiras moradas, as moradas ou o castelo interior. Meus irmãos, naquela altura, Santa Teresa d'Ávila tinha um diretor espiritual era um frei chamado Jerônimo Garcia. Ele pediu a ela que escrevesse mais sobre a intimidade em Deus. Mas ela dizia, mas já tem o livro da vida, já escrevi o caminho da perfeição, mas ele queria mais. O livro da vida estava preso pela Inquisição. E ela, por obediência, no dia da Santíssima Trindade, começa a escrever essa obra. Ela demora, meus irmãos, 6 meses até a conclusão das moradas do castelo interior. Alguns dizem que foi uma visão e que ela transcreveu nesses meses, outros dizem que Deus foi dando a graça atual. Ela foi infundida do Espírito Santo, através da graça atual, ela foi escrevendo essa incrível obra que explica o mecanismo da alma. Muito bem, na primeira morada, meus irmãos, ela nos indica primeiro, ela faz alusão a um castelo. Ela diz que a alma é como um castelo, onde habita a Santíssima Trindade no cerne da alma, no centro do castelo, como se fosse o sol que brilha no centro do castelo. E ela fala que a nossa alma é como se fosse um cristal que irradia esse sol. Se a gente estiver no início do castelo, a gente ainda pega a luz, mas pouca luz. Algumas coisas nos impedem de que essa luz seja plena. Se a gente estiver no meio do castelo, meus irmãos, essa luz é plena. A gente não sabe mais o que é luz, o que é o cristal.
Então ela faz essa alusão do castelo. Ela diz que muitas vezes todos nós só nos preocupamos com o nosso corpo. Nós sabemos como é que funciona o corpo fisiologicamente, mas quantos de nós não sabemos como funciona a alma, meus irmãos? Quantos de nós não sabemos o que é o estado de graça, a graça santificante, que obtivemos através do batismo? Que essa realidade só nos foi devolvida porque Jesus Cristo veio ao mundo, religou, devolveu ao homem essa ordem sobrenatural que só Deus nos havia dado na criação e desligado no pecado original. Quantos de nós sabemos que quando somos batizados, recebemos o germe da vida sobrenatural? Ali tem vida sobrenatural, mas não basta. Temos que caminhar para a perfeição, para a santidade em vida, que é isso que Deus espera de nós. E esse reflexo, meus irmãos, será nos dado na glória eterna, a visão beatífica. Quanto mais nos dermos a Cristo em vida, mais Ele nos dará a nós. Muito bem, aí ela cita ali que Deus habita o centro do castelo e que o nosso corpo é simplesmente a muralha do castelo. Ou seja, de nada adianta, meus irmãos, se não entendermos nossa realidade da alma. Temos uma muralha, mas não passamos para dentro do castelo. Então ela nos faz um convite, o estado de graça. Ela diz que para entrarmos no castelo é necessário estarmos em estado de graça. Ou seja, é necessário que tenhamos essa consciência de que Deus habita em nós e o procuremos pela vida interior. Meus irmãos, tem um trecho interessante do Castelo Interior que fala o seguinte, que eu separei para ler para vocês, para entender mais ou menos o que a priora disse aqui. Não é pequena lástima e confusão que por nossa culpa não nos entendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos. Não seria grande ignorância, filhas minhas, que se perguntasse a uma pessoa quem é e ela não se conhecesse nem soubesse quem foi seu pai, sua mãe ou a terra em que nasceu. Se isso seria grande insensatez, muito maior, sem comparação, é a nossa quando não procuramos saber quem somos nós e só nos detemos no nosso corpo. Olha a comparação de Santa Teresa d'Ávila. Ela fala assim, é como se nós não tivéssemos identidade, só conhecemos o corpo, não conhecemos a alma. E ela fala, mas poucas vezes consideramos as riquezas existentes nessa alma, seu grande valor que nela habita, e assim não damos importância a conservar sua formosura. Todos os cuidados se consomem na grosseria do engaste, ou seja, na muralha do castelo, que são nossos corpos. Ela diz, como perdemos tempo, meus irmãos, nos nossos corpos, e não entendemos o que é a alma. Se soubéssemos tudo que Deus nos guarda nas dimensões dessas moradas, nesse castelo, não tardaríamos em sermos santos, meus irmãos. Correríamos atrás da santidade. Muito bem, e ela continua dizendo que na primeira morada, eu já vou voltar ao castelo, na primeira morada é necessário que tenhamos duas grandes realidades. A primeira é que precisamos nos conhecer a nós mesmos. Não vamos progredir na vida espiritual se não nos conhecermos. Se não soubermos profundamente quem nós somos, se não conhecermos os mecanismos da alma, se não entendermos como o demônio nos derruba, quando ele entra para nos tentar, quais são as nossas inclinações, se não combatermos essas inclinações. Para isso, precisamos nos conhecer. Essa é a primeira grande realidade.
E a segunda realidade que ela nos traz na primeira morada, meus irmãos, é a humildade. A humildade. Talvez a virtude que mais nos aproxima de Deus. A virtude que fez com que Maria Santíssima fosse tão honrada e amada por Deus. Servo humilde, serva fiel. A humildade é a base de tudo, meus irmãos. É necessário que entendamos que tudo vem dele, nada vem de nós, a não ser a miséria e o pecado. Muito bem, e ela fala aqui sobre a oração, sobre o combustível da alma, que deve ser a oração. Mas ela fala da primeira morada, meus irmãos, ela fala que na primeira morada, quando a gente adentra o castelo, a gente leva conosco bichos parasitas encontrados fora do castelo. Então, a gente abre as portas do castelo, quando a gente entra, a gente leva parasitas, bichos, peçonhentos, que são as nossas má inclinações, que são a nossa maneira de vivermos o mundo plenamente, de sermos mundanos, de não olharmos para Deus, de nos preocuparmos com a vida terrena, e tão somente com a vida terrena, de sermos tão somente prósperos, não olharmos para a nossa alma. A gente leva para dentro do castelo, meus irmãos, um monte de bichos. E qual a implicação disso? Lembra que a priora disse a vocês que ela faz uma menção que a alma é um cristal? Que ela reflete a luz de Deus? Quando a gente está na periferia do castelo, ou seja, no começo, por causa dessa mundanidade, essa maneira como nós vivemos essa vida, as nossas más inclinações, os nossos desejos da vida terrena, a gente arrasta esses bichos todos e a gente não olha para Deus. O cristal é como se ele fosse permeado de bichos peçonhentos, que impedem o quê? Que essa luz fraca, porque, meus irmãos, a gente está no início do castelo, Deus está no centro. Imaginem quantas moradas tem. Ele vai refletindo sua luz através das portas, das frestas, das janelas, enfim. Porém, a luz que tem no começo do castelo, ela é muito pequena. E se a gente está rodeado desses bichos peçonhentos, a gente quase fica apagado. O cristal ainda reflete, mas não como deveria. E Santa Teresa nos alerta para o pecado mortal. Ela nos diz o que é o pecado mortal, meus irmãos, que nos joga para fora do castelo. A gente vai entender a miséria do pecado. Ela diz que o pecado mortal, eu já vou ler para vocês, ele não expulsa a Santíssima Trindade da alma. A Santíssima Trindade habita a alma, meus irmãos. Ela nos sustenta, sem ela não teríamos vida. Porém, o que ela faz com o cristal? É como se ela jogasse um pano no cristal e impedisse que o cristal refletisse a luz. Portanto, a alma em pecado mortal vive as trevas, meus irmãos. A alma em pecado mortal se vira contra Deus e, infelizmente, meus irmãos, essa é a realidade, e faz a vontade do demônio. A alma que está em pecado mortal, meus irmãos, faz a vontade do demônio. Está sob a jurisdição do demônio. É muito grave isso. E ela fala aqui, vou ler para vocês. Todavia, disso não se beneficia em nada a alma em pecado mortal. Daí decorrendo que todas as boas obras que fizer, estando ela em pecado mortal, são de nenhum fruto, para alcançar a glória. Isso porque não procedem do princípio pelo qual nossa virtude, que é Deus, mas nos apartam dele, não podendo ser agradáveis aos nossos olhos.
Porque, em suma, a intenção de quem comete um pecado mortal não é contentar a Deus, mas dar prazer ao demônio. Sendo este as próprias trevas, a pobre alma torna-se também treva com ele. Meus irmãos, olha as palavras de Santa Teresa d'Ávila. Olha que coisa terrível. E ela continua. Conheço uma pessoa a quem Nosso Senhor quis mostrar como fica uma alma quando comete um pecado mortal. Diz ela que se entendesse o que significa isso, ninguém seria capaz de pecar, ainda que tivesse de submeter aos maiores sofrimentos para fugir das ocasiões. E assim quis essa pessoa que todos os entendessem, que também vós, filhas, sintais esse desejo de rogar a Deus pelos que se encontram nesse estado, imersos de profunda escuridão. Ela ainda continua: ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, entendei e tende dó de vós mesmas. Como é possível que, entendendo essa verdade, não procurais tirar o piche desse cristal? Olhai que, se a vida se vos acaba, jamais tornareis a gozar dessa luz. Meus irmãos, não vão atrás de falsas doutrinas que dizem Deus é misericordioso. Deus é tão misericordioso quanto o justo, Ele é o justo juiz. É intrínseco a Deus ser justo. Portanto, não caiam nessa seara demoníaca. Deus é misericordioso até o seu último instante aqui. Ele vai te dar a condição, a graça atual de reverter a sua condição de alma morta para a vida sobrenatural. Mas a partir da passagem para outra vida, meus irmãos, Ele é justo juiz. Não se enganem, não deixem que te enganem também. Esse estado de pecado mortal só é possível ser reconstituído à graça através da Santíssima Confissão, do sacramento que é santo. Não tenham medo de se confessar com o padre. Ele não é um homem como vocês são, como nós somos. Ele, na confissão, é o próprio Cristo. Foi Deus que quis assim. Não se preocupem se o padre é X ou Y. Olhem para ele como se fosse o próprio Cristo. Olha a gravidade do pecado mortal, meus irmãos. Santa Teresa aborda aqui, nos tira do castelo. Não há vida espiritual na pessoa que está em pecado mortal. Ela está morta para Deus. Muito bem, Santa Teresa d'Ávila fala, a alma necessita se convencer que não pode mais ficar nesse estado, que tem que entrar no castelo. Pode levar os bichos peçonhentos que forem, meus irmãos, que são esse apego ao mundo, às pessoas, essa vida, mas saiam desse estado de pecado mortal. Rompam com aquele pecado que te afasta de Deus, com aquela pessoa que te afasta de Deus. O amor, meus irmãos, o amor é querer para o outro céu, é querer para você e para o outro céu. Tudo que não diz respeito a isso não é amor. Se atentem principalmente aos pecados da carne. Esses pecados prendem, meus irmãos, sob um pseudo-amor que não existe. Porque quando se peca contra a carne, meus irmãos, você estabelece na alma uma marca do pecado, difícil de ser tirado. E você faz com que o outro também peque. Você não dá o céu ao outro, você dá para ele a falta da vida sobrenatural, ou seja, uma morte já em vida. A pessoa anda viva, mas morta para Deus. Viva, corpo bonito,
bem-sucedida, mas morta para Deus. Qual a eficácia disso, meus irmãos? Se a vida do outro lado é eterna. Muito bem, eu quero só falar para vocês, continuar falando sobre o castelo. Ela fala: noteis que essas primeiras moradas quase não recebem nenhuma réstia de luz que sai do palácio onde está o rei. Embora não sejam escuras e negras, como quando a alma está em pecado mortal, estão, de alguma maneira, obscurecida e não se consegue ver quem está nelas. Isso não por culpa do aposento, porque no aposento, na primeira morada, irradia a luz, pouca luz, mas irradia do centro do castelo. Mas porque entram com a alma tantas cobras, víboras e animais peçonhentos que não deixam ver a luz. É como se alguém entrasse no lugar com muita claridade e, tendo um cisco nos olhos, quase não os pudesse abrir. O aposento está claro, mas a alma não o percebe por causa dessas feras que a obrigam a fechar os olhos para não ver senão a elas. Meus irmãos, e ainda continua, eu vou fazer um comentário sobre isso. Assim me parece ser a alma que, embora não esteja em mau estado, está tão envolvida em coisas do mundo, tão mergulhada em dinheiro, nas honras e nos negócios, como tenho dito, que ainda de fato deseje ver e gozar sua formosura. Não o consegue e não parece poder desvencilhar-se de tantos impedimentos. Ou seja, meus irmãos, a alma fica voltada às coisas do mundo, fica voltada às alegrias terrenas. Em que pese ela esteja em estado de graça, ela quer viver o mundo com toda a força, não olha para Deus. E aí ela fala, que eu acho muito importante, o papel do demônio, quando ele percebe que uma alma se decidiu, meus irmãos, deixar o pecado, entrar na primeira morada, ele arrasta o inferno inteiro para tentar fazer com que essa alma caia de novo no pecado. Depois, quando essa alma está na primeira morada e está já em direção à segunda, ele arrasta o inferno inteiro para que a alma não progrida. Porque ele sabe, meus irmãos, quem somos nós, qual a condição que Deus nos deu de filhos e herdeiros do reino de Deus. Muito bem, ela fala: eu já vos disse uma vez que o demônio age em nós como uma lima surda. É preciso descobrir suas artimanhas desde o princípio, vos dizer-vos mais algumas coisas para que entendais melhor. Por exemplo, o demônio dá a uma irmã vários ímpetos de penitência, só que ela parece ter descanso quando está se atormentando. Esse princípio é bom, mas se a priora mandou que não se façam as penitências sem licença, o demônio inspira à monja o desejo de se atrever a uma coisa que lhe parece tão boa. Se a ela, às escondidas, continua a flagelar-se, acaba por perder a saúde e não poder cumprir o que manda a sua regra. E por aí já vedes que o resultado teve esse bem. O que ela quis dizer, meus irmãos? Ela quis dizer o seguinte, que muitas coisas que nós fazemos parecem bom, porém, o demônio dá essa visão de coisa boa, mas que no fundo nos faz um grande mal. Aqui ela cita a obediência. Flagelar-se, penitência, de fato é muito bom. É um desejo de Deus. É um desejo de se purificar. É um desejo de se unir a Cristo. Porém, em desobediência à priora, aquele desejo que anteriormente era bom vira ruim. E é assim que o demônio nos pega, em nossas inclinações, nossas tendências no pecado, nos coloca situações que ele
obviamente analise, que ele conhece, para que nós caiamos. Meus irmãos, e ela fala, não nos inquietemos, não perquemos tempo em tantas ninharias. Muito bem. A primeira morada, então, meus irmãos, consiste em estar dentro do castelo, mas cheios de apegos humanos, da vida mundana. Meus irmãos, com maior facilidade o demônio nos joga para fora do castelo. É preciso que tenhamos determinação. Como? Pelas orações. Santa Teresa d'Ávila, a oração é o combustível que faz o carro ir para Deus, movimentar a graça. É preciso que rezemos. Ela cita e ela fala que aqueles que estão na primeira morada, a maioria deles fazem a oração vocal. Mas, meus irmãos, a oração vocal dita, falada, jogada fora, sem que pensemos naquilo que falamos, contemplemos aquilo que rezamos, é como ela cita, é como conversar com alguém e não prestar atenção, não dar a devida atenção, jogar palavras fora. Então, iniciemos uma vida de oração. Façamos um projeto para a segunda morada. Mas uma coisa que é importante a priori dizer, eu vejo muito isso, né? Em muitas lives, as pessoas discutindo em que morada eu estou. Meus irmãos, acordem, não se iludam. 99% das pessoas morrem na primeira morada. Na segunda, a terceira morada, meus irmãos, já é uma morada assim, já é um progresso para a alma incrível. Só Deus vai saber em que morada você está. Não adianta você até pode ter uma percepção, mas nunca será exata de que morada você está. Então, caminhemos para a segunda morada, meus irmãos. Nessa primeira morada foi necessário largarmos o pecado mortal. Não nos assemelhemos ao demônio, nos assemelhemos a Deus. Entremos para o castelo. Convido aos meus irmãos que não estão dentro do castelo a tomarem a decisão de entrarem no castelo. Façam uma grande confissão para a Páscoa. Entrem no castelo. Depois, um projeto de segunda morada. Entendam o que vocês precisam cortar, quais os elos que vocês precisam estabelecer com Deus. Uma oração firme. Estabeleça um projeto de vida para a sua alma, meu irmão. Bom, a segunda morada será explicada pelo nosso incrível Frei Patrício. Ele já gravou a segunda morada e, meus irmãos, espetacular. Então, até as segundas moradas, ele fará as segundas e as terceiras moradas. A priora só vai voltar na vida mística, na quarta morada. Que Deus os abençoe. Compartilhe o nosso conteúdo. Deem o like. Assistam o nosso canal, meus irmãos. E sejam santos. Até a segunda morada. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.